missão organizadora pelo convite, estar aqui falando no Congresso de Neurofisiologia Clínica. Para quem não me conhece, eu sou professor de Neurologia na Faculdade de Medicina Ribeirão Preto. Atualmente trabalho com a área clínica, basicamente, praticamente nada de neurofisiologia. Eu trabalho na área de estudos do movimento e neurologia comportamental. E se alguém aí no íntimo começar a pensar por que eu fui convidado para falar sobre isso, e se me acusasse de ter sido convidado por ser amigo dos organizadores, se eu fosse um senador ou talvez um ministro, eu juraria de pé junto que eu não conheço ninguém. Conheci apenas hoje pela manhã, mas como um cidadão normal, eu diria que um dos motivos para eu ter sido convidado é que eu trabalhei por um longo tempo lá no hospital com potenciais evocados e vivenciei a época áurea do uso de potenciais evocados no diagnóstico em geral e principalmente no diagnóstico da esclerose múltipla. Inclusive uma situação bem interessante que eu fiz residência médica nos anos de 86 a 89 e no começo da residência o pessoal dizia que não existia esclerose múltipla no Brasil. Isso foi se modificando. No ano de 89, depois de ter feito um estágio com o Dr. Lucas lá no Hospital Albert Einstein, começamos a fazer potencial evocado em Ribeirão Preto e aí o número de casos de esclerose múltipla começou a aumentar gradativamente e vocês sabem muito bem que hoje em dia todo mundo sabe, conhece, ouve da frequência com que a doença existe no nosso meio também. Esse tema é um tema muito assim, provocante, de uma maneira geral, e eu acho que caberia até numa mesa, aquelas mesas que se discute controvérsias, né? Então, eu acho que tem valor ainda usar potencial evocado, e o outro vai falar, não, eu acho que não tem valor, e aí vai ter aquela discussão, cada um vai colocar seus pontos de vista, e no final, a conclusão vai ficar a cabo de cada um escolher aquilo que acha que é mais apropriado, porque é uma discussão que não vai terminar com uma conclusão definitiva. Eu acho que os exames e as condutas acabam se modificando naturalmente por vários motivos, não é por um motivo único. E é claro, qualquer um que olhe, por exemplo, o próprio programa aqui do Congresso, vê o quanto que os potenciais evocados em diagnóstico de maneira geral perderam espaço, sem dúvida nenhuma, especialmente depois do aparecimento da ressonância magnética. Eu vou apresentar para vocês alguns aspectos bem gerais sobre potenciais evocados na esclerose múltipla, alguns dados clínicos atuais, o que mudou em termos de conceito sobre a esclerose múltipla, quais seriam assim, os objetivos principais dos métodos de diagnóstico e de acompanhamento dos pacientes, qual seria a utilidade clínica desses métodos de maneira geral e como que o potencial evocado poderia se encaixar nessas indicações. Embora ele esteja bem à parte do que se faz rotineiramente, ainda existem estudos sobre o potencial evocado na esclerose múltipla, especialmente o potencial visual. Bom, antigamente, né, e alguns conceitos valem até hoje, na era pré-ressonância magnética, o uso para o diagnóstico era importantíssimo, né? Você usa o potencial para detectar alterações subclínicas em sistemas sensoriais que o paciente não tem queixas, ele é capaz de demonstrar alterações sem que o paciente tenha percebido qualquer alteração. Além disso, algumas vezes o paciente tem uma queixa duvidosa, que você não sabe dizer se aquela queixa sensorial é verdadeira e o potencial é capaz de confirmar isso. Quando você encontra um paciente com alterações de latência, basicamente, no potencial evocado, é quase que seguro que uma grande parte é provocado por lesão desmielinizante, já que isso altera a velocidade, mas não altera a amplitude. Esse é um conceito já bem antigo. E, geralmente, isso é a minha experiência lá no hospital, é que quando a gente tinha um quadro desse, em que predominava a alteração de latência, era difícil você pensar em outro diagnóstico que não esclerose múltipla, exceto um caso que eu tive algumas alterações, eram muito simétricas em todos os potenciais evocados, um caso de anemia perniciosa com hipovitaminose B12, em que claramente você tinha só alteração de latência, mas era um quadro atípico porque era muito simétrico. Mas, de maneira geral, isso ajudava muito no diagnóstico. Tanto assim que os critérios clínicos de diagnóstico de esclerose múltipla, que eram os critérios de Poser, que eram os mais utilizados há uns anos atrás, ele se baseava em informações clínicas e em informações paraclínicas. E ele claramente descrevia os potenciais evocados como um método paraclínico de evidência de lesão. Então, esse conceito que existe hoje, que já existia naquela época, a esclerose múltipla é caracterizada por uma doença que é multiespacial e que se repete ou tem
crises sucessivas, então tem disseminação espacial e temporal, claramente era a mesma de, anos atrás, e o potencial evocado ele era considerado um instrumento importante para mostrar essa disseminação espacial, principalmente espacial, menos temporal. Bom, de uma maneira geral, os potenciais têm uma grande sensibilidade para então detectar as lesões da esclerose múltipla. Essa é mais ou menos a frequência com que você detectava as lesões. Potencial visual era o que mais encontrava lesões dos pacientes, ou encontra, se você fizer hoje, né? Os pacientes são os mesmos, né? Embora tenha ressonância, eles continuam sendo os mesmos. Os potenciais somatosensoriais e o motor. Por último, o potencial auditivo, que mostrava menos anormalidade. E era óbvio que se o paciente tinha queixa sensorial, aumentava a chance de você encontrar anormalidade. Se você fizesse múltiplos potenciais, todos os tipos, aumentava a chance de você encontrar alteração. E se você fizesse múltiplos estímulos, ao invés de fazer estímulo único, por exemplo, no potencial visual, se você usasse padrões de tamanhos diferentes, estimulação com contraste variável, ou nos potenciais somatossensitivos e auditivos frequências diferentes, a chance de você encontrar anormalidades aumentava. Então essa basicamente é a situação clínica em que você usava e poderia estar usando hoje ainda os potenciais evocados para diagnosticar alterações em pacientes suspeitos de esclerose múltipla. Na fase pós-ressonância magnética, que foi o exame que causou grande impacto negativo sobre o uso dos potenciais de uma maneira geral e indubitavelmente, os critérios novos praticamente só consideram o potencial visual como um teste útil para ser utilizado em pacientes com suspeita de esclerose múltipla. Os critérios de McDonald, que são os critérios mais utilizados, que são os critérios utilizados atualmente, né, que foram criados em 2001 e depois reformulados um pouco em 2005, eles basicamente utilizam os critérios de ressonância magnética para o diagnóstico. E mesmo usando alguns aspectos clínicos para fazer o diagnóstico da doença, eles praticamente não citam os potenciais evocados, exceto o potencial visual. Bom, aqui estão os critérios de McDonald, né, e os revisados em 2005. Então vejam que ele basicamente se utiliza do critério de mostrar mais de um ataque e uma ou mais lesões, ou seja, disseminação espacial e temporal, e ele coloca evidência clínica objetiva, que nos critérios de Poser eram explicitamente observações clínicas, achados neurológicos e potencial evocado. Aqui ele não fala nada contra os potenciais evocados, mas também não explicita em nenhum momento a utilização do potencial evocado para definir essa evidência clínica objetiva. Ou seja, eu, na minha interpretação, considero que até hoje, embora não se fale nisso, não tem por que você não usar o potencial evocado como uma informação objetiva, clínica, de lesão de uma via. Só que isso não é claro em nenhum momento aqui no próprio artigo que apresenta os critérios. Bom, vocês vejam aqui que somente na forma progressiva primária é que ele coloca aqui, para você fazer o diagnóstico, você tem que ter 1 ano de progressão e pelo menos 2 das seguintes. A ressonância magnética sugestiva, com 9 lesões, ou 4 ou mais lesões TNT2 com potencial visual anormal. Ou seja, além de tudo, ele é utilizado, mas junto com a ressonância magnética para o diagnóstico. Então, realmente, ficou numa posição extremamente desvantajosa. Bom, os argumentos para você usar a ressonância magnética são vários, né? Uma de que realmente ele vê de uma maneira muito mais ampla o sistema nervoso. Você vê que as lesões que são geralmente na região pericalosa, que são as mais frequentes, você não consegue explorar essas lesões com potencial sensorial de uma maneira geral. Além disso, o potencial evocado teria menor capacidade para mostrar as lesões assintomáticas que a ressonância, de mostrar essa disseminação no tempo, e o potencial teria baixa sensibilidade para detectar novas lesões. Basicamente, são ideias gerais, algumas até preconcebidas, quase dogmas criados assim, e que não tem uma comprovação clara de que realmente isso
aconteça. Um dos motivos para você usar a ressonância é que, do ponto de vista econômico, acho que é muito mais viável, muito mais prático usar a ressonância magnética do que o potencial evocado. O potencial evocado é um exame que requer muito cuidado, um tempo grande para se fazer um potencial multimodal. Do ponto de vista prático e econômico, embora alguns digam que o potencial evocado seja mais barato do que a ressonância, provavelmente porque você paga muito menos para um profissional que está lá fazendo o exame do que por um exame de neuroimagem. Mas se você for olhar no contexto geral, ele acaba ficando muito mais caro, de uma maneira mais ampla. Bom, em termos de conceitos atuais sobre a esclerose múltipla, um aspecto importante que eles discutem muito atualmente, isso a partir de 10, 11 anos atrás, é que a doença parou de ser vista somente como uma doença inflamatória, mas passou a ser vista também como uma doença que afeta ou que produz muita lesão axonal, e que essa lesão axonal ela é bem precoce. Esse trabalho é sempre citado como que foi um divisor de águas, mostrando que mesmo em áreas, que não tem lesão, é um estudo patológico, áreas que não são próximas de lesão propriamente desmielizante, há perda ou alterações neuronais sugestivas de lesão axonal. Isso é uma coisa importante que está relacionado com as sequelas. E passaram então, observar, por exemplo, em formas de esclerose múltipla secundariamente progressiva, que é mais importante, às vezes, você correlacionar os déficits com os black holes, os buracos negros, ou seja, perda de tecido, muito mais do que com as lesões inflamatórias. Então, a partir daí, a preocupação com a lesão axonal passou a ser muito mais importante. E um outro aspecto que se dá muita ênfase é na capacidade de se predizer alguém que tem uma síndrome clínica isolada, ou seja, uma síndrome neurológica que é sugestiva de esclerose múltipla e que pode ser um surto inicial de esclerose múltipla, e aí você fica em dúvida se você deve iniciar o tratamento ou não naquele momento. Isso é uma situação clínica importante que você tem que utilizar de meios para tentar predizer o risco daquele indivíduo desenvolver a doença. Por quê? Porque você vai iniciar um tratamento que é crônico, sem tempo definido para terminar, e que eventualmente você pode estar, então, prescrevendo uma medicação para um paciente para o resto da vida dele, sem ter certeza de que está causando um benefício próprio a esse paciente. Isso é uma situação que hoje em dia é muito discutida e claramente associada com esses estudos. Esse aqui eu trouxe mas tem vários mostrando isso, que quando você tem uma síndrome clínica isolada, se você trata com os interferons, você tem um risco menor de que ele se converta em esclerose múltipla. Então, daí é uma decisão difícil, se você inicia o tratamento ou não. Então, os métodos que poderiam te ajudar, poderiam te auxiliar nessa predição do risco do paciente se transformar em esclerose múltipla. Acho que esses são os pontos principais, então, em termos hoje de esclerose múltipla. Conseguir predizer o risco de alguém converter para esclerose múltipla e conseguir acompanhar exatamente a evolução, principalmente da lesão axonal, de uma maneira geral, nesses pacientes. Esses são, então, os pontos principais que a gente tenta fazer hoje de várias maneiras, em geral, do ponto de vista clínico, mas também com métodos suplementares, tipo, especialmente a neuroimagem. Bom, o que é pouco explorado aí do potencial evocado em relação à ressonância magnética? Bom, algumas vantagens dos potenciais é que eles são muito ligados, é uma vantagem e uma desvantagem, mas eles estão fortemente relacionados à função sensitiva. Isso muitas vezes não é muito bem explorado. Eles fornecem informação funcional e não visual ou anatômica. E eles são interessantes porque eles fornecem informações objetivas de amplitude e latência. O que acontece muitas vezes é que a gente não sabe muito bem como utilizar esses números para transformar isso em informação clínica mais clara. A vantagem é que o potencial evocado também sugere se a lesão é desmielizante ou axonal. Se você tem perda de amplitude, sugere a lesão axonal. Se você tem só alteração de